Ai, gente, glória a Deus, né? Louvar o Senhor é maravilhoso, né? Eu vou falar para vocês, juventude. Um dia alguém disse para mim, agora está na minha hora de dizer para vocês. Quem dera os meus 20 anos, meus 25, os meus 30 anos, né? É ou não é verdade? Agora a gente faz com alguns quilos a mais, né? Mas a gente faz mais numa dificuldade. Hoje o coração nem bate mais aqui, é aqui, ó. Então, né, a gente sente o coração da gente batendo em lugares que você nem imaginava, né? Mas glória a Deus, gastem a energia de vocês, a vitalidade, a força de vocês, a juventude de vocês, adorando ao Senhor. De toda forma, aqui no templo, fora do templo. Tem alguém pulando, sei lá, pula também. Pastor, eu não sei o que está pulando, meu filho, erra para mais. Pula junto, vai lá, canta, adora, louva o Senhor. E agora nós vamos continuar ouvindo mais do Senhor essa noite, né? Que agora já estamos de noite, isso. E não poderia ser em um outro clima passar para essa pessoa, porque é bagunceiro, viu, minha gente? Eu posso falar com propriedade, porque acorda ligado no 220 e dorme ligado no 220. Mas é o homem mais lindo de toda a galáxia. Alguém sabe de quem eu estou falando? E eu quero apresentar para vocês essa noite, pastor Wellington. Eu não sei fazer. Ele vai trazer uma palavra de Deus para nós, mais uma, né? Meu Deus, estão todos aqui no nível. Ontem eu fui impactada com a palavra que Deus usou o pastor Marcos, fui para casa falando, fomos para casa falando. Fábio hoje, meu Deus do céu, pastor Alberto, Vagnão, pastor Vagnão. Eu tenho certeza que Deus vai continuar até o final. E vamos sair daqui convictos do nosso chamado, nossa vida, de mínimas coisas até máximas, né? Seja usado e ousado. Amém. Coisa linda. Glória a Deus. A paz, igreja. Glória a Deus. Eu sei que eu não sou o Vagnão. Mas vamos agir como se fosse o Vagnão. Eu gostaria que todos estivessem lá, que estão lá fora, por favor, entrassem na nave da igreja. Porque não é o Vagnão, mas é a glória do Senhor. Amém? Gostaria que todos aqueles que não estão trabalhando, mas sim querem ouvir a palavra do Senhor, por favor, entre para a nave da igreja. Aleluia. Volto a falar, eu sei que não é o Vagnão que está aqui, mas não é o Vagnão, nem o Wellington, é a presença da glória de Deus. Amém? Inclina sua cabeça rapidamente. Glória a Deus. Senhor, eis-me aqui diante da Tua presença, Pai, e peço a Tua glória, peço o Teu poder sobre nós. Desde ontem, Pai, estamos ouvindo palavras que edificam, que transformam. Pai, que o Senhor continue com essa nuvem de glória, com essa nuvem de poder sobre nós, Pai. Que não venha ser o homem a falar, mas sim que venha ser o Teu Espírito Santo. Que a glória do Teu poder comece a agir sobre as nossas vidas, Pai. Que a partir de agora, Pai, eu peço ao Senhor, comece a transformar vidas. Comece a transformar vidas. Comece a transformar vidas. Aleluia. E aquele que é um pentecostal, começa a dar glória ao Senhor. Aquele que é pentecostal, começa a dar glória a Deus. Dá glória ao Senhor. Levante as suas mãos, você sentado mesmo, levante as suas mãos. E traz o céu para perto nessa noite. Traz o céu para perto, traz o céu para perto, traz o céu para perto. Traz o céu para perto, dando a Ele glória, dando a Ele louvor. Gratidão, 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 gratidão ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Vocês sabiam de uma coisa? É você que faz o ambiente se tornar possível para a glória de Deus. É você que faz o ambiente ser transformado.
pois eu chamo a glória do Senhor. Não é Ele que derrama. Nós temos um jeito totalmente estranho de falar. Derrama, Senhor, com a sua glória. Mas é eu que chamo a atenção da glória dEle. É eu que chamo a atenção da glória do Senhor. Falei para a pastora ali, todos entrando em um clima de paternidade. Obrigado, minha filha. Todos entrando em um clima de pai. Né? Ontem o pastor Marquinhos veio falando sobre pai, né? E filho. Hoje, a primeira ministração de hoje, né? O Fábio veio com a palavra sobre identidade. E aí veio o pastor Wagner falando sobre o terraço, né? E aí veio nosso pastor Alberto com toda aquela eloquência que ele tem, né? Eu fiquei tão assim, aquela questão assim, eu me senti o Daniel na Copa dos Leões. Porque antes Alberto, depois Wagner, mas não sou eu, é a glória de Deus. Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Aleluia. Você é livre, viu, irmão? Eu sou de uma igreja pentecostal. Diz um pastor aí, que a minha pastora, a minha esposa, ela gosta muito de ouvir, um crente que não dá glória a Deus está com problema de fabricação. Então, você tem a liberdade da glória ao Senhor. Eu falei para ela assim, eu vou sair de todos os paradigmas aqui que o povo está falando. Eu vou falar de uma convicção daquilo que eu entendo que deve ser um importante para a nossa vida. Não que todos os que os pastores estão falando, falaram e vão falar ainda, não é importante, mas para mim é muito importante. Sobre o quê? Sobre a glória de Deus, a unção do Senhor. E a palavra do Senhor fala em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não tenho muito tempo aqui para poder dar um plano de fundo para você. Eu quero que você já tenha uma mente já com o BR Turbo ativada. Eu não tenho tempo para poder explanar a questão da glória, do poder, da presença do Espírito sobre as nossas vidas. Mas Paulo, nesse momento que ele estava escrevendo para Timóteo, ele estava na prisão chamada Mamertina, em Roma, e ali ele começou a pastorear o seu filho na fé, chamado Timóteo. E ali ele estava dando uma palavra de encorajamento para Timóteo, falando bem assim, Timóteo, Deus, Ele nos deu um espírito, e esse espírito não é um espírito que traz medo, esse espírito não é um espírito de covardia, mas esse espírito é um espírito que traz ousadia para o cristão. Paulo, ele começou a enfatizar para Timóteo, falando bem assim, você vai passar por tipo de provações na sua vida, mas olha só, o Espírito Santo vai gerar em você ousadia e poder. Ousadia e poder. A palavra grega traduzida com a palavra medo é usada na literatura extrabíblica para indicar uma pessoa que fugiu da batalha. Ou seja, o medo que aqui está falando, está se referindo para aquela pessoa que fugiu do campo de batalha. Quem tem fugido do campo de batalha? Mas essa palavra está se referindo a isso. Muitos homens e muitas mulheres, jovens e crianças, hoje em dia estão fugindo do campo de batalha. E muitas das vezes, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele sai como campeão. Muitas das vezes ele levanta, sabe, a sua mão e falando assim, eu venci.
Mas espera aí, pastor, como assim? De que forma? De que maneira? O Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, é um Espírito Santo que nos direciona para um campo de batalha, e esse campo de batalha vai haver duas decisões, e essas decisões que acontecem, não é uma decisão do Espírito, não é uma decisão de Deus, não é uma decisão do Filho, é uma decisão nossa, se eu prossigo, ou se eu paro, ou se eu retrocedo. Quem nós queremos ser? Eu quero me colocar nesse parâmetro. Você quer ser aquela pessoa que para por causa do medo? Você quer ser aquela pessoa que vai avante? Ou quer ser aquela pessoa que retrocede? Em Provérbios capítulo 28, versículo 1, a palavra fala assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido com a lei. O justo é intrépido com a lei. Ou seja, é aquele que vai sem medo, aquele que vai, sabe, sem receio algum. Ele sabe quem ele tem crido, ele sabe em quem ele confia, ele sabe em quem ele acredita, ele sabe que o general do general está com ele, ele sabe que aonde ele colocar as plantas dos seus pés, aquele lugar, aquele ambiente vai ser ungido pela presença do Senhor. Ele sabe que aonde ele for, demônio algum vai poder contra ele. Por quê? Quem poderá contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o agir dele? Ninguém poderá. Ninguém poderá. Deus nos deu um espírito, e com isso temos poder, graça e unção. Temos que ter essa convicção, pois isso é acreditar, é confiar, é permanecer nele. É crer, confiar, é permanecer nele. Nós temos permanecido no Senhor? Nós temos permanecido em Cristo? Veja, nós temos uma convicção permanente em Cristo? Temos essa convicção permanente no Senhor? Temos essa convicção no Pai? Então por quê? Porque muitas vezes o nosso inimigo, ele sai do campo de batalha sendo vitorioso. Por que que muitas das vezes o pecado ele vem e bate na porta e ele consegue entrar? Por que que muitas das vezes a dúvida vem e nos vence? E por que que muitas das vezes a incerteza ela vem e ela nos vence? Muitos podem falar: eu não estou vendo nada acontecer. Muitos podem falar: o meu ministério ainda está o mesmo. A minha casa, eu não vejo nada acontecer. Mas eu digo algo para você, que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Porque ando por fé e não pelo que vemos. E nós temos que andar, meu irmão, pela fé. Muitos de nós andamos pelo que vê. Muitos de nós andamos pelo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Mas eu vou dizer algo para você, meu irmão. Nós temos que andar pela fé. Não estou vendo acontecer, mas eu creio que as portas já se abriram. Não estou vendo nada fluir, mas eu estou vendo tudo acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família. Sabe o que quer dizer isso? Convicção. Convicção na palavra, convicção no Espírito, convicção na unção, convicção no poder da glória do Espírito Santo que está sobre nós. Em Lucas capítulo 10, no versículo 19, a palavra fala assim: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Quem que tem esse poder? Quem que tem essa unção? Quem que tem esse poder? Quem que tem esse poder?
Quem que tem esse poder? Quem que tem esse poder? Quem que tem esse poder? Então por que nós paramos quando o escorpião aparece? Então por que paramos quando o inimigo ele aparece? Por que nós paramos quando as coisas começam a ficar ruins? Pastor, eu gosto só de adorar a Deus quando as coisas estão boas. Vou dizer algo para você, a palavra do Senhor fala sobre aflição. E também fala sobre o dia mau. Então isso quer dizer que o cristão vai passar por dificuldade. Mas é do meio da dificuldade que nós temos que adorar ao Senhor também. Por quê? Porque no meio dessa dificuldade, eu mostro em quem eu tenho crido. É no meio dessa aflição que eu mostro a minha convicção no Pai. É no meio dessa aflição que eu falo, Senhor, pode vir o que for, mas a minha fé não será abalada. Pode vir o que for, mas eu estou crendo no Senhor. Assim como o Jó falou, eu estou passando pelo que estou passando, mas eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele vai se levantar. Sabe, meu irmão, a convicção na palavra e na unção move montanhas. Move montanhas. Nada, absolutamente nada acontecerá quando estivermos em Cristo. Quando nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, depositarmos, sabe, a nossa fé no Pai, depositarmos a nossa convicção nele. Tudo podemos fazer naquele que nos fortalece, que pode ser algo clichê. Pode ser um clichê. Eu entro numa igreja, eu vou para uma célula e o meu líder está falando isso. Mas, meu irmão, se você crê na palavra do Senhor, tudo você vai fazer, porque quem te fortalece não é o teu líder, quem te fortalece não é o pastor, quem te fortalece não é a igreja, quem te fortalece é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. E quando nós temos essa convicção, meu irmão, ninguém pode nos parar. Ninguém pode nos parar. O pastor Wagner estava falando sobre o terraço. E aquele que desce do terraço, sabe, ele está se preocupando com as coisas terrenas, mas aquele que está no terraço está se preocupando com as coisas celestiais. Meu irmão, vou dizer algo para você. Aquele que está no terraço, ele tem convicção no Senhor. Ele sabe quem ele está adorando, pois ele sabe de onde vem a provisão. Meu irmão, pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque a minha convicção está em Cristo. Pois Ele é o meu escudo e broquel. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Sabe por quê? Porque eu confio, nós confiamos, a igreja confia, o líder confia, o discípulo confia, o pastor confia. Convicção. A convicção. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Oh, aleluia. Coisa linda de se falar. Mas ela só vai ela só não prevalece quando eu tenho convicção no Senhor. Quando eu tenho convicção. Paulo, um homem que eu amo muito, lá em Atos 28, capítulo 2, versículo 4, a palavra fala que ele estava em uma ilha. E ali ele estava com os nativos, e ele foi preparar uma fogueira, e ali ele preparando aquela fogueira, uma serpente venenosa mordeu ele, e os nativos olharam para ele e falaram assim, esse homem vai morrer. Mas sabe o que o Paulo fez? Ele fez assim em cima do fogo, e ele sentou, e ali ele começou a anunciar a palavra, e os nativos começaram a olhar, quem que é esse? Esse deve ser um Deus. Não, Paulo era um homem que tinha convicção no Senhor. Paulo, ele era um homem que tinha convicção no Pai. Paulo era um homem que ele sabia quem ele cria. Você sabe quem você tem crido? Nós estamos entendendo. Nós temos que pegar a palavra e não somente ouvir a palavra,
como a palavra, como mesmo em Tiago fala, não sejam somente ouvintes dessa palavra, mas sejam praticantes dessa palavra. Muitos de nós estamos nessa igreja, muitos de nós estamos dentro das células, somente ouvindo a palavra do Senhor, e não praticando essa palavra, pois quando nós somente ouvimos a palavra, não temos convicção nessa palavra, mas a partir do momento que começamos a praticar essa palavra, começamos a exercer a fé que o Senhor nos deu, a convicção que temos nele. E a partir do momento que eu tenho essa convicção, eu começo a me achegar nele. E quando eu me achego nele, ele se achega a mim. A partir do momento que eu começo a me achegar, ele começa a se achegar. A partir do momento que eu oro, ele se achega. A partir do momento que eu jejuo, ele se achega. A partir do momento que eu leio a palavra do Senhor, ele se achega. Convicção. Convicção. Elias, um homem que eu admiro demais. Um homem extraordinário. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ele fala algo poderoso. Ele fala bem assim: chuva! Para de cair na terra. E a chuva parou. Durante 3 anos e meio. Ah, pastor, mas ele era naquela época. Vou dizer uma coisa para você: o meu Deus é um Deus de ontem, o meu Deus é um Deus de hoje, o meu Deus é um Deus eternamente. Meu irmão, pode passar os céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. O que ele fez no passado, ele faz nesse tempo também. A chuva parou. Eita glória, maravilha. A chuva parou e com isso ele foi lá com os profetas de Baal. E chegando nos profetas de Baal, houve aquele reboliço todo como nós conhecemos. E chega em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. E aí ele começa a fazer o que ele mais gostava de fazer. Ele começou a orar. E ele pegou o seu servo e falou bem assim: servo, eu estou aqui no pé do monte orando, servo. E eu quero que você suba o monte. E você subindo o monte, você desce rapidamente e me fala o que você tem visto. E Elias começou a orar. E o servo subiu a primeira vez, desceu. Eu acho que esse servo, ele praticava atletismo. Só pode. Porque ele foi e ele desceu. E quando ele desceu, ele já falou: profeta, não estou vendo nada. E aí o profeta fala para ele assim: sobe outra vez. E o profeta orando, e o profeta orando, e o profeta orando. E aí o servo veio de novo. Eu imagino que ele já estava com a língua de fora. E ali ele fala assim: profeta, não estou vendo nada ainda. Foi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quando chegou na 7ª vez, ele desce rapidamente daquele monte e fala assim: profeta, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele fala bem assim: então vamos falar para o rei, porque uma grande chuva está vindo. Sabe por que ele falou isso? Sabe por que ele falara essas coisas para o seu servo? Porque ele tinha convicção. Nós queremos ver coisas grandes para admirar a glória do Senhor, mas nos mínimos detalhes que nós temos que ver a presença do Espírito Santo de Deus. Queremos ver o coxo andar, queremos ver o cego ver, queremos ver grandes coisas, meu irmão. Mas sabe qual é o maior milagre? O maior milagre é quando uma alma aceita ao Senhor Jesus Cristo. Quando uma alma levanta as suas mãos e fala assim: eu quero seguir, eu quero servir este Deus. Eita glória! E aí, vamos lá novamente para o Novo Testamento, que fala sobre 2 homens, chamados Pedro e João. Em Atos capítulo 3, versículo 6, que a palavra fala assim: então Pedro disse: eu não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o que você tem hoje? Pastor, eu tenho uma convicção. Glória a Deus, irmão, se você tem convicção. Mas a tua convicção tem que ser em homem. A tua convicção tem que ser em Deus.
Se você tem essa convicção, glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou dizer algo para vocês, o que me chama a atenção nessa passagem, para hoje e para nós, não é simplesmente aquele coxo levantar e sair andando. É o templo chamado Formosa. O templo Formosa, em hebraico, significa algo que floresce abundantemente na estação certa. A palavra do Senhor não fala, mas eu imagino que Jesus, muitas das vezes, andou por aquele templo, entrou até mesmo naquele templo. Mas não era no tempo para aquele coxo receber um milagre. Não era. Era o tempo quando Pedro e João, depois daquele mover todo do dia de Pentecoste, aí eles saíram com toda a ousadia do Espírito. Sabe por quê? Porque eles não tinham medo. Sabe por quê? Porque eles não tinham incerteza. Sabe por quê? Porque o Espírito que estava nele não era um Espírito que trazia medo, mas era um Espírito que trazia a ousadia do Espírito Santo de Deus. Então eles olharam aquele coxo e falaram bem assim: coxo, eu sei que você está querendo, está precisando de uma moeda, mas o que eu tenho é melhor do que uma moeda, é melhor do que o ouro, é melhor do que uma prata, então levanta e anda. Este foi o tempo. A estação certa para aquele coxo ser curado era a estação de Pedro e João. Martinho Lutero, o grande reformador, a estação dele era de 1483 a 1546. John Wesley, a tocha tirada da estação, a estação dele era de 1703 a 1791. Guilherme Carey, o pai das missões modernas, a estação dele era 1761 a 1834. George Miller, o apóstolo da fé, a estação dele era de 1805 a 1898. Que dia que é hoje? Dia 24 de que mês? Junho 6. De que ano? 2023, até Jesus voltar, essa será a estação da ICB Curitiba, uma estação, meu irmão, que vai haver cura, que vai haver milagre, que vai haver prodígio, que vai haver o sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? O templo Formosa começou a acontecer na ICB Curitiba, porque estamos sendo convictados com a palavra do Senhor, temos convicção. Chegou o nosso tempo. Amém. Sabe, meu irmão, olhamos prédios gigantescos, olhamos monumentos que os homens fazem, e a gente fica falando: meu Deus, como essa igreja cresce. Parou o tempo, meu irmão, de nós começarmos a olhar, nós começaremos a viver isso. Começaremos a viver isso. Sabe por quê? Porque aonde tem um crente com convicção, meu irmão, diabo nenhum para na frente dele. Diabo nenhum para. Amém. Em Atos capítulo 4, 31, já estou chegando no final. A palavra fala assim: quando terminaram de fazer essas orações, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do quê? Cheios do quê? Cheios do quê? Cheios do quê? E começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Sabe por quê? Aonde o Espírito Santo está, a ousadia do Espírito. Aonde o Espírito Santo está, meu irmão, não tem medo. Pastor, eu estou com medo disso, daquilo outro. Então quer dizer, meu irmão, que tem algo de estranho. Não é o mesmo Espírito que está aqui que está aí. Quando Paulo começou a falar para Timóteo, Deus nos deu um espírito
E esse espírito não traz medo. Ele estava falando para Paulo assim: eu tenho um espírito e eu sei o que esse espírito me traz. Esse espírito me traz ousadia e coragem. Eu sei o que ele faz em mim. Timóteo, por eu saber o que esse espírito faz em mim, eu quero que você entenda que em você também tem um Espírito Santo. Então não fique com medo, não fique atemorizado. Meu irmão, vou dizer algo para você: convicção no Espírito, convicção na unção, convicção na glória, vai te levar a você a viver o sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 33, fala assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Aonde há graça, há poder. Repita comigo: aonde há graça, há poder. Aonde há graça, há poder. Nós estamos vivendo num tempo do quê? E tem que ter o quê? Poder. E esse poder está onde? Em você, em nós. Em nós, em nós. Esse poder está em você. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Quem sabe chega uma pessoa para dar uma palavra de motivação para você, mas essa palavra não foi de motivacional. Essa palavra foi mais, sabe, um desânimo, um balde de água fria que não sei o quê. Você fala bem assim: não, o que está em mim é maior do que tudo, é o Espírito Santo. Então eu vou em frente. Então eu vou em frente, eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou persistir, eu vou insistir, e eu nunca vou desistir. Sabe por quê? Porque aonde a glória de Deus, há o sobrenatural, há o sobrenatural. Meu irmão, eu não sei de vocês, mas eu creio muito no sobrenatural de Deus, sabe? Eu creio muito nesse momento profético a qual nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque aonde estão os crentes reunidos, há algo novo, há algo estabelecido para este tempo, para este momento. Sabe por quê? Chegou o tempo Formosa para você. Chegou o tempo Formosa para você. E você vai começar a florescer. 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 Sabe por quê? Chegou o teu tempo. Olhamos líderes crescendo. Olhamos missionários crescendo. Olhamos pastores crescendo. Glória a Deus. Aleluia por eles. Mas agora chegou o teu tempo de crescer. Sabe por quê? Porque no meio de uma convicção há um crescimento da glória do Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé, irmão. Se coloca de pé. Oh, para chão de canta lá basire dele cantará balabachar. Oh, la balabachere de canta lá basaias. Vimos aqui homens que tinham convicções. Paulo, ele era um deles. Elias era um deles. Pedro e João era outro que tinha convicção. E no meio dessa convicção, milagres aconteciam. Não sei o que você veio fazer aqui nessa conferência, mas algo que eu vou te dizer, meu irmão. Sabe, o momento formoso chegou na sua vida. Chegou. E se você quer florescer, pastor, esse negócio de florescer, isso daí é para menina. Meu irmão, vou dizer algo para você. O florescer é para todos. Se você quer florescer, eu te encorajo a você sair do teu lugar e vir aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus. Venha. Venha. Ei, vem, tem mais espaço aqui, ó. Tem mais espaço, você quer florescer, venha. Oh, Espírito Santo, somos teu e totalmente teu, Pai.
Começa agora a se expressar, comece a se expressar. Fala assim: Senhor, que a mesma convicção que estava em Paulo, que estava em Elias, que estava em Pedro e João, venha sobre a minha vida. Fala assim: eu não quero parar por nada. Eu quero sempre ir à frente. Vamos, igreja. Este é o momento. Da igreja, do Senhor se posicionar. Pois quando se posicionamos em oração, o céu rasga, a glória desce, a presença do Senhor é permanente no ambiente. Senhor, estamos aqui, Pai, pois queremos essa convicção, queremos viver nessa convicção, que nada, que o mundo não venha nos parar, que as estratégias malignas não venham nos parar, mas que nós venhamos prosseguir. Aleluia! Chama a atenção do nosso Pai. Chama a atenção dele agora. Chame a atenção dele. Ele está aqui. Ele está andando em nosso meio, irmão. Não perca a oportunidade. Esteja convicto que Ele está andando ao teu lado, que Ele está aqui passeando em meio da igreja, porque estamos chamando a atenção do nosso Pai, porque nós andamos com Ele, nós oramos com Ele. Chame a atenção dele, irmão. Chama a atenção dele, irmã, agora. Vem, Espírito Santo, manifesta o teu poder. Nós estamos aqui porque nós somos convictos que o Senhor está em nós, porque somos filhos e o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor não deixa um filho desamparado. Aleluia! Chama a atenção dele. Chama agora, irmão. Não perca a oportunidade. Em nome de Jesus, não perca a oportunidade. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Não perca a oportunidade. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Chama a atenção dele. Chame o nome dele. Chame o nome dele. Chame o nome dele, igreja. Chame a atenção dele nesse momento. Aleluia. Aleluia. Ei, Senhor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor. Ei, Senhor. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. La
meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu sei que muitos querem suas mãos. O que você vai querer? Nós só queremos os seus pés. O que você quer? Muitos O que a igreja do Senhor quer? Teus pés. O que ela necessita? Muitos somente os pés do Senhor. Nós só queremos os teus pés. Somente os pés do Senhor. Querem suas mãos, só queremos os pés do Senhor. Levanta as suas mãos e começa a adorar. Muitos querem suas mãos. Nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Aí você vem, Curitiba, só quer os pés do Senhor. Muitos querem suas mãos. Nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Doce, 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 tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, 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 tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Declare que ele é doce, doce, tão doce. Levante um clamor nessa adoração. Alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Sei que muitos querem suas mãos. Nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Sim, Deus. Muitos querem suas mãos. Nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. É o lugar onde queremos estar, Senhor. Aonde queremos estar, Papai. Aonde queremos estar, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, Pai. É onde desejamos estar, Senhor, até a Tua volta, a Tua volta, até a Tua volta, Espírito Santo. Oh, Papai, que muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos teus pés. Levante o mais Aleluia. alto que você puder. Doce, tão doce. Diga. Alto, tão alto. No coral. Fundo, profundo é o teu amor. Será que pode ser mais doce, forte? Doce, doce, alto, fundo,
o teu amor. Você que pode aplaudir o Senhor Jesus e glorifica Ele, pois a unção está sobre a sua vida, a capacitação de Deus está sobre a sua vida. Esteja convicto que você fará obras iguais a Ele, até maiores. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei se você vai sair dessa conferência, irmão, em pé, andando. Eu acho que você vai sair carregado daqui, irmão. Amém? Irmãos, vou dar 5 minutinhos para você, rapidinho, só para a gente ajeitar aqui o tempo. Para a gente, com certeza, Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas. Amém? Irmãos, a pastora Aline está